Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Montando Aquário de Camarões Caridina. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai ensinar vocês a como fazer a manutenção nesse aquário. Ou seja, como a gente faz a poda das plantas, a troca parcial de água e deixa o aquário no jeito aí para ficar bem bonitinho. Inclusive, a gente vai fazer a gente já fez uma poda, a gente vai fazer uma segunda poda mais oficial agora e mostrar para vocês, deixar as plantas crescerem bem para mostrar esse processo. Ansiosos? Então agora, bora pro vídeo! Bom, pessoal, antes da gente começar o vídeo, não se esqueça que a gente tem uma série completa mostrando como faz a montagem do aquário, a gente mostrou a montagem do hardscape, plantio das plantas, enfim. Então, se vocês quiserem ver no detalhe tudo isso e vários processos que a gente mostrar aqui, a gente mostrou no decorrer da montagem do aquário, acesse nossa playlist que eu vou deixar no card aqui em cima para vocês verem todos os vídeos da série montando o aquário de camarões caridina, beleza? Então, bora lá agora começar a limpeza do aquário. Vamos lá então, pessoal, para começar aí a manutenção do aquário de camarão, né? Bom, antes de começar a falar sobre a limpeza em si, vamos falar um pouquinho aí sobre a manutenção do dia a dia, né? O que vocês devem fazer no dia a dia. A primeira coisa é a água do aquário evapora, né? Então a gente tem que repor a água que evapora. Para quem usa a água da torneira, a gente pega uma água da torneira mesmo, coloca um condicionador de água, faz um ajuste no pH e repõe essa água aí dentro do aquário. Para quem usa água de RO, é basicamente repor água de RO. Não é bom deixar descer tanto assim, a gente deixou descer um pouquinho mais para vocês verem, mas acaba começando a forçar um pouco o filtro, as plantas não ficam legais, então principalmente as que estão na superfície, né? Então nesse caso o ideal, o recomendado é você sempre repor pelo menos um pouquinho uma vez ao dia, tá? Outra manutenção de dia a dia aí é a limpeza dos vidros, né, pessoal? É importante sempre que possível limpar os vidros, e aí você usa um limpador, usar uma esponja, alguma coisinha aí própria para o aquário, obviamente, né, para fazer a limpeza dos vidros. Nesse caso aqui, a gente está usando o limpador magnético da Flipper, que é o Flipper Pico, que é um limpador bem pequenininho. Esse daqui é para vidro até 4 milímetros, se eu não me engano, tá, pessoal? Mais do que isso já começa a ficar muito fraco. Então eu recomendo que vocês peguem só se vocês forem usar um aquário realmente pequenininho como esse. Se vocês quiserem usar um da Flipper, tem outros modelos que são para aquários com vidros mais grossos, né? Tipo o Flipper Nano, o Flipper Standard, enfim. E agora que a gente fez a limpeza do vidro, repousa a água, agora a gente vai começar a manutenção geral do aquário, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é a poda das plantas. A gente vai mostrar aqui como é que a gente faz, e aí vocês podem reparar que a gente praticamente não tem alga nenhuma no aquário, tem praticamente nada mesmo, até que a limpeza é mais superficial mesmo. Vocês veem que a gente não tem caramujo, não tem nada. Por que a gente consegue uma água tão boa? Primeiro que a gente usa água de RO, e segundo que a gente usa plantas que são in vitro, ou seja, plantas que são cultivadas num gelzinho dentro do vidro, de um copinho, e nesse copinho ela é livre de patógenos, livre de algas, enfim. Então a gente evita importar dor de cabeça. Essas plantas em específico que a gente comprou aqui, para quem quiser ver o vídeo do plantio e tudo mais, foram as plantas da Aquaplant, que são plantas in vitro, em copinho pequenininho. Eles têm vários modelos de planta, enfim, tem várias lojas do Brasil que vendem elas, inclusive online, tá, pessoal? Então vocês podem encontrar com certa facilidade. Para fazer a poda das plantas, a gente tem basicamente três principais tipos de planta aqui. As plantas com rizoma, como as anúbias, as plantas com caule e que tem os nós, que elas vão crescendo vários nós um acima do outro, e tem os musgos, que é uma folha única praticamente, ela não tem raiz, enfim. Para plantas como vocês estão vendo, como as limófilas, que são essas plantas aí que vão crescendo como nós, vários nozinhos, né, até ficar muito grande, a gente corta na base do nó mesmo. Cortando na base do nó, depois ela vai continuar crescendo e tranquilo. Para plantas como, por exemplo, anúbias, a gente não corta a folha ela vai crescer até um certo tamanho e não cresce mais depois daquele tamanho. O que você pode fazer é cortar um pouco as raízes, caso elas comecem a crescer muito para baixo, enfim. E por fim, os musgos, pessoal. A dica é cortar os musgos, basicamente como se estivesse cortando o cabelo mesmo, cortando por cima deles, de uma maneira que você não puxe muito, né? E aí você vai cortando e vai podando aí para não deixar eles tão grandes assim, ou modelando do jeito que você quer, enfim. Então essas são as principais dicas aí para a poda, né, das plantas. Outra coisa interessante aí para comentar é sobre o kit que vocês podem usar, né? O material, né? Para facilitar um pouquinho mais, seria interessante vocês comprarem um kitzinho para quem curte aquário plantado, um kitzinho de poda, que é basicamente você ter uma espátula para você poder dar uma agitada em substrato, enfim, montagem de aquários novos, uma tesourinha para fazer a poda das plantas
E, além disso, você também ter uma pinça, que ajuda a fazer o plantio das plantas. Então esses três são os três principais, tá? No caso, você tá usando aqui um kitzinho da Oceantec, a tesourinha que a gente tá usando é da Oceantec, e a gente tá fazendo toda a poda aí junto com esse material, tá? Outra coisa, uma dica que eu dou, enquanto vocês fazem a poda das plantas, as plantas que estão mais atrás não é para cortar muito, é mais para elas não ficarem muito altas, enfim. Não se esqueçam das plantas que estão mais na frente, não cortar ela mais alta do que as plantas que estão atrás. Então as plantas que estão na frente tem que ficar um pouco mais baixo para você poder ver as plantas atrás. E além disso, se vocês puderem, pessoal, a gente vai fazer a TPA, que é tirar a parte da água do aquário e colocar uma água nova. Essa TPA vocês podem fazer, inclusive, já sifonando o restante das plantas. Principalmente os musgos que vão cair e vão para o substrato, tá? Vocês podem, enquanto vocês vão podando o musgo, já sugando. Se vocês pegarem uma mangueira muito grande, vocês vão acabar sugando muita água de uma vez e vocês não vão conseguir sugar muito musgo. Então vocês podem pegar uma mangueirinha um pouquinho menor, que você possa controlar o fluxo, que ela seja não pequena, tão pequena a ponto de não passar as folhas, mas também não tão grande para sair muita água, tá? Ajuda bastante, porque enquanto você vai tirando a água do aquário, você também vai tirando aí o excesso de planta que você vai cortando, tá? E aí uma terceira coisa que vocês podem usar aí, enfim, pra, eu não consegui tirar todas as plantas que eu cortei e tal, vocês podem usar uma redinha mesmo, igual fazer em piscina, né? Na piscina a gente pega uma rede grande e vai tirando o excesso de sujeira. Aqui é a mesma coisa, vocês podem pegar uma redinha, a mesma redinha que vocês têm pra colocar camarão, peixe, enfim, e aí vocês vão usando ela pra tirar o excesso de planta que tá no aquário, pra não ficar feia, essas plantas não começarem a surgir em outros cantos do aquário, enfim. Então da poda basicamente é isso, tá bom, pessoal? Bom, agora a gente vai fazer uma limpeza do filtro do aquário, tá? Vocês estão vendo que o filtro tá meio sujo, né? Então o que a gente faz aqui na limpeza do filtro? A gente tira essa esponjinha que a gente compra especificamente para não entrar filhote de camarão no filtro, né? Uma esponjinha simples. Essa esponjinha também coloniza bactérias. Uma recomendação que eu dou é limpar essa esponjinha na própria água da TPA, para você não matar as bactérias que estão aí dentro, tá? O perlon que tá dentro do aquário a gente troca também, né? Tira o perlon que tá meio sujo para colocar um perlon novo. As mídias biológicas que estão, vocês podem dar uma limpada nelas também na água da TPA e dar uma limpadinha também no filtro ring-on na parte da frente, começa a juntar alga, enfim, um pouquinho de limo, então é bom dar uma limpadinha nele. E esse filtro maravilhoso que vocês estão vendo com esse tamanho gigantesco aqui, ele é duplo e tal, esse é um filtro com altíssima eficiência, então eu já usei entre os aquários, estou gostando cada vez mais desse filtro, pessoal. Esse filtro aqui é o HF800 da Oceantec, para quem quiser saber, é um filtro desse tamanho e tal, ele toca até um aquário bem maior do que esse, mas se vocês quiserem uma filtragem bem legal, com bastante mídia, bastante elementos filtrantes e tal, para vocês saberem, este é o modelo, o HF800 da Oceantec. E agora tá na hora de preparar a água. A gente tira uma quantidade de água, a gente vai repor a mesma quantidade de água, tá? Eu não vou me aprofundar muito nessa parte do vídeo, porque a gente tem um vídeo específico falando sobre como montar um aquário de camarões caridina. A gente ensina lá a regulagem de parâmetros, então eu vou passar rapidamente nos produtos que a gente usa para regular os parâmetros, qual parâmetro a gente deixa, mas se vocês querem ver como é que faz isso, assistam outro vídeo, tá? Basicamente, a gente pega água de RO, uma água tratada, sem elementos nenhum, ela já é totalmente pura. A gente coloca um pouquinho do chips antioxidante, que é um condicionador de água. Ele não é obrigatório para quem usa RO, mas como a gente tem por aqui, a gente usa para dar uma ajudadinha mais na água, tá? A gente deixa o GH, que são os minerais disponíveis na água, que os camarões tanto usam aí para formar seu exoesqueleto, enfim. A gente usa o Shrimps GH+, da Reflowers para deixar o GH em 4 DGH, tá? A gente usa o Shrimps KH+, para deixar o DKH, ou seja, a reserva alcalina, entre 1 a 2. Depois disso, a gente repõe a água, que esse é o tratamento básico, né? O GH, o KH junto com o pH, para deixar levemente ácido, com o KH um pouquinho mínimo aí para as bactérias, e também os minerais necessários que os camarões usam para crescer, trocar exoesqueleto, enfim. E depois disso a gente começa a última parte do tratamento, que é colocar bactérias, enfim. Então a gente ligou o filtro aqui, voltou a funcionar normal, tem um pouquinho mais de planta que a gente vai retirar, e vamos colocar agora a última etapa então, que é a parte aí da parte química que vai ficar na água. Basicamente, pessoal, aqui a gente coloca um acelerador de biologia, que é o Bactostart da Colombo. É um produto com bactérias vivas, então a cada TPA a gente colocou para encher aquário, a cada TPA a gente também repõe, tá? Para colonizar as bactérias, que envolve amônia, nitrito, enfim. E também um incentivador biológico, que é o Waterbill. Ele não é bactérias vivas, e sim ele é comida para as bactérias, então vai ajudar que as bactérias se proliferem de maneira melhor no aquário, tá? No caso é o Waterbill da Indusfarma. E por fim, para suplementar as plantas, a gente está usando o kitzinho aqui da PowerFert, que é o Macro e Micro Fert Shrimp, que são produtos específicos para fertilizar planta em aquário de camarões.
Alguns fertilizantes, a gente já falou anteriormente, podem acabar matando camarões, porque podem conter cobre e outros elementos que são nocivos. Nesse caso, eles removeram ou alteraram a configuração aqui do suplemento para as plantas, para não correr risco de acabar afetando os camarões. E é isso, pessoal, basicamente é isso. O aquário tá rodando, tá bonito, tá bem legal. E a alimentação que a gente tá usando aí para manter os camarões no dia a dia é a Carendina Nano Sticks da Tropical, que é uma ótima ração, realmente ela é bem legal, dá super certo aqui. Todos os aquários de camarão a gente montou com ela e é basicamente isso. Para finalizar só, pessoal, a iluminação, vocês estão vendo a iluminação, para quem tiver dúvida sobre qual luminária a gente está usando, a gente está usando a luminária da Oceantec, a Nour Plus White, de 50 centímetros, tá? E o substrato é o substrato Ferro da Column. Essas raízes bonitas que vocês estão vendo são raízes naturais da Oceantec, para quem estiver aí buscando modelos de luminária, substrato, enfim, para colocar no aquário de vocês. É isso então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham curtido. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o prazer de responder. É isso aí e até a próxima!